dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a mais uma semana incrível, cheia de lives, cheia de temas importantes para o mercado de casamentos. Estou muito animado, muito empolgado para a nossa semana, espero que vocês também. Aviso vocês que já divulguei todas as lives dessa semana, todos os dias um tema diferente, todos os dias um tema super importante com base naquilo que vocês me pedem, naquilo que eu sei que é a maior dificuldade de vocês. E hoje em especial é um dia que eu quero trazer uma série de abordagens, na verdade eu vou trazer 11 das principais temáticas ou abordagens para que vocês aprendam a negociar melhor com seus noivos. Gente, negociação é a alma do negócio. Negociação, defesa sobre preço, defesa sobre valores. Se vocês são bons o suficientes, não só em produto, mas em saber o que falar na hora certa, saber o que escutar e o que perguntar na hora certa, para que de fato a gente consiga conquistar uma venda bem feita, conquistar uma negociação bem feita. Portanto, sejam muito bem-vindos. Hoje o assunto é preço. Quem é que sofre com aquele fatídico "a noiva achou que está caro", seus clientes acharam que está muito caro? Esse é um grande desafio que vocês têm. É impressionante, né, como é difícil muitas vezes defender o teu próprio negócio perante uma pessoa que quer te desvalorizar, talvez por instinto, as pessoas queiram colocar o teu preço abaixo daquilo que você realmente merece. Instinto muitas vezes que a culpa é nossa mesma, né? É um instinto de não valorizar aquilo que elas não percebem que tem valor. Mas quem é que constrói essa percepção de valor, né? Quem é de fato a empresa que constrói essa percepção de valor? Portanto, hoje é um desafio para mim, junto com vocês, conversarmos sobre esse tema, tá bom? Conversarmos sobre esse tópico, um dos mais importantes talvez, o que faz muitos de nós perdermos muito dinheiro, muito dinheiro. Eu tô lendo esse livro aqui e faz todo sentido pro tema de hoje, todo sentido. Inclusive, ele fala de um assunto espetacular, que é o seguinte: quem nunca passou por isso, né? Quem nunca sofreu de ter feito uma venda, você fez uma venda, você qualificou a venda, você fechou o contrato, mas depois você percebeu que a pessoa da frente estava disposta a pagar muito mais do que você cobrou. É uma questão só de análise, tá? Mas quantos de nós já não fez uma venda onde recebeu menos dinheiro do que poderia ter recebido? Ou seja, você tem uma cliente na tua frente que de repente ela está disposta a pagar R$ 5.000 pelo teu trabalho, mas por algum motivo, você na ansiedade de querer vender, você naquela necessidade de querer vender, você sem precisar fez um preço menor. Você vendeu o primeiro preço para depois vender valor. Quem nunca fez isso, né? Quem nunca fez isso? Inclusive as farmácias estrategicamente fazem esse efeito hoje. Você vai numa farmácia, você não precisa pedir desconto, você não precisa falar que você gostaria de pagar menos. Eles, sem você abrir a boca, eles falam de 40 por 35, é assim que funciona. Bom, quanto de dinheiro nós já perdemos por isso, né? Quanto de dinheiro nós já perdemos muitas vezes por não estarmos preparados para angariar um valor a mais pelo nosso próprio trabalho, tá? Então hoje eu vou trazer para vocês 11 formas eficientes de responder uma objeção de preço. 11 temáticas, 11 pontos importantes para que a gente consiga ter uma negociação melhor com nossos noivos. Agora, por que tudo isso? Muitos de nós não estão preparados ainda para vender bem. Muitos de nós ainda não estamos vivendo um momento de preparação em vendas, preparação em marketing. O meu maior objetivo aqui com vocês é preparar vocês para uma boa negociação. É tirar vocês dessa zona, eu nem vou chamar zona de conforto, mas essa zona de eu sou um profissional de eventos e eu vendo se eu tiver um bom produto. Eu quero que vocês acreditem em mim que em algum momento essa preparação para negociar melhor, essa preparação para vender melhor, essa preparação para conversar com o cliente da forma mais estratégica possível. Meu objetivo é vocês terem clareza comigo que essa preparação pode fazer vocês venderem mais, que essa preparação pode fazer com que vocês ganhem mais dinheiro de forma justa, honesta. O problema é que muitos de vocês perdem negócios não, perdem dinheiro pelo simples fato de negarem algumas estratégias em vendas no seu próprio negócio.
Muitos de vocês não têm uma preparação para saber como abordar um cliente. Ancoragem de preço, por exemplo. Quem é que sabe o que é ancoragem de preço? Quem é que sabe como tornar o teu processo de vendas mais eficiente para você vender o que você tem de mais caro? Tem gente que acha um desafio quando eu falo isso. Meu Deus, Fernando, mas a sua meta então é fazer com que eu venda tudo que eu tenho de mais caro. Mas é justo? Eu acho justo que vocês se valorizem ao máximo. Eu acho justo que vocês entendam que o negócio de vocês precisa crescer, e para o negócio crescer ele tem que faturar mais, ele tem que lucrar mais, e para você faturar mais e lucrar mais, você tem que saber vender mais. O que acontece quando quando um cliente teu não te valoriza? O que acontece quando um cliente teu, ele não entende o valor que você tem? O que acontece com um cliente teu quando ele infelizmente te julga pelo preço que você cobra e não pelo valor que você entrega? Você perde dinheiro, você perde negócios, e a falta de importância que vocês mesmos dão para esse ponto faz com que muitas vezes vocês vendam cada vez menos, tá bom? Portanto, eu vou começar aqui agora com vocês. Eu vou tirar um pouquinho o comentário, tá bom? Vocês podem compartilhar essa live com mais algumas pessoas? Vamos ver se a gente bate um recorde hoje. Eu vou ficar muito feliz se a gente conseguir bater 100 pessoas nessa live hoje, tá? Geralmente a gente fica nos 80, 90. Eu peço a contribuição de vocês, porque essa live não fica gravada. As lives dessa semana não ficam gravadas. Se vocês estão dispostos a realmente aprenderem um pouquinho mais comigo, eu sugiro e peço que vocês se programem entre 8 e 9 horas da manhã, horarinho tranquilo, caneta na mão, papel na mão, pra gente anotar e trabalhar, tá bom? Bora lá. Galera, vamos começar? Vamos começar por um ponto importantíssimo, tá? Toda negociação, eu tenho 20 anos trabalhando com vendas e eu sempre tive uma característica interessante assim. E não é nenhuma característica para eu me destacar como o melhor vendedor, mas a minha mentalidade sempre foi: eu não posso vender sempre o mais barato. Eu não posso colocar na rua produtos que sejam o considerado mais barato. Independente do que eu vendia, eu sempre queria oferecer para as pessoas o melhor que eu tinha. O melhor significa sim o mais caro, o melhor significa sim o mais completo, o melhor significa sim que tem os melhores ingredientes, o melhor significa sim, se eu sou um profissional da área de assessoria cerimonial ou da música, sim, eu treinei, eu estudei, eu paguei os melhores cursos e escolas e por isso eu tenho o melhor produto para vender. De hipótese alguma, eu tinha uma mentalidade de querer vender algo barato. Para mim, tá tudo bem quem tem essa mentalidade. Para mim tem algumas empresas no Brasil, até no mundo, que mandam essa mensagem de aqui você encontra o mais barato. Mas eu nunca gostei. E principalmente eu nunca gostei porque eu não acredito, de verdade, eu não acredito que o preço ele é um fator determinante para as pessoas tomarem a decisão de comprar ou não. Eu sei que ele é um gatilho importante. E vou voltar, o preço baixo, o preço mais baixo, o preço mais barato, tá? Eu não acredito que o preço mais barato ele é uma característica predominante para as pessoas venderem mais. Pelo contrário, eu tenho mais casos de pessoas que vendem mais baratos e não vendem do que pessoas que vendem caro e não vendem. Portanto, o fato de você vender mais barato, ele não é a solução dos seus problemas se você não está vendendo bem. Se você escuta demais de uma noiva que está caro o seu produto, se você escuta demais de uma noiva que ela fechou com a concorrente porque ela não tinha dinheiro para te pagar, você está acreditando na possibilidade de que a pessoa de fato prefere pagar mais barato. Mas a tradução disso é, a pessoa prefere de fato pagar por menos qualidade. Mentira. Que a pessoa prefere pagar por menos confiança. Mentira. Nem você, nem os seus concorrentes estão conseguindo se projetar nesse sentimento. Eu inclusive fiz uns stories hoje, depois que acabar a live vocês veem meus stories, nesse livro que eu tô lendo. A percepção de valor que as pessoas têm, elas não querem comprar um assessor, elas querem comprar organização, elas não querem contratar um fotógrafo, elas querem contratar a segurança de que elas vão ter o registro das melhores imagens do casamento delas. E não perder aquela imagem toda, né? Elas não querem contratar uma música pro evento delas. Elas querem emocionar, seja de forma animada numa festa ou seja de forma emotiva numa cerimônia. Portanto, muitas vezes, a objeção de preço, ela nasce da falha de um processo de comunicação, da falha de um processo de exposição, de marca que vocês têm, de não conseguir passar de fato
o valor que vocês têm. Primeiro ponto em comum aqui, em comum não, primeiro ponto de atenção que eu quero lembrar vocês é: questione se seu possível cliente ficou com alguma dúvida em relação ao teu serviço. Hoje eu vou concentrar muito esforço na negociação, tá? No ato da venda, no momento em que a cliente está na tua frente, ou no teu WhatsApp, ou no teu telefone, ou enfim, numa videochamada. Questione sempre se o cliente entendeu o que você está vendendo. Questione sempre se ele entendeu todos os detalhes que compõem o teu produto. Questione inclusive se você tem competência para realmente explicar da melhor forma possível aquilo que você vende. Responda sempre a todas as perguntas que o seu cliente perguntar, mas tome muito cuidado para não faltar informações caso ele não te pergunte nada. Olha um problema, quando você não sabe explicar detalhadamente todos os benefícios do seu trabalho, quando você não sabe explicar de forma completa, de forma consistente, tudo aquilo que você realmente vai entregar para uma noiva, esse é um ponto onde a pequena dúvida que ficar na cabeça dela sobre a sua entrega faz com que ela predominantemente prefira pagar menos, porque ela não percebeu 100% do valor que você vende, ela não entendeu 100% das características do que você vende e automaticamente o preço passa a ter relevância. Parece bobo o que eu estou falando, mas não é. Uma grande falha que acontece num processo de vendas é a falta de informação. Muitos profissionais da área de eventos pecam por não estarem preparados para explicar da forma correta para os teus clientes. Ele não pode ter dúvida, gente. Questione até o último minuto. Por que você está achando caro o meu trabalho? Me fala um pouquinho mais sobre o motivo pelo qual você está discutindo o preço. Você entendeu qual é a minha entrega? Você entendeu da onde eu vim? Você entendeu de fato quais são os produtos que eu utilizo na minha fabricação do meu produto? Você entendeu a diferença de fato entre as empresas que existem no mercado? Por que uma é mais barata do que a outra? Você me conta um pouco mais o que está por trás dessa sua dúvida com relação a fechar o contrato comigo ou não. Essas informações todas fazem com que você tenha literalmente clareza do que falta para a venda ser fechada. Um desafio brutal que vocês têm aqui é extrair informação dos seus clientes. Para de ficar no achismo. Muitos de nós ficamos num achismo de eu acho que o cliente não gostou de mim, eu acho que ele achou mais caro o meu trabalho, por isso que ele não fechou, eu acho que ele não fechou comigo porque ele não queria realmente pagar um pouco mais caro, ele não valoriza o segmento. Quantas vezes eu escutei na minha jornada aqui com vocês que uma noiva não valoriza buffet, uma noiva não valoriza vestido de noiva, porque uma noiva não valoriza coral e orquestra, porque uma noiva não valoriza a decoração do casamento, quando na verdade eu te garanto que ela valoriza. O problema é o quanto você criou valor nesse processo. E essa falta e falha de informação no ato da venda faz com que você se distancie do fechamento de contrato. Faz com que você se distancie de saber qual é o caminho que te fará conquistar mais uma venda. Faz sentido para vocês isso? Gente, um ponto importante aqui é ficar claro para vocês que uma venda mal feita é uma venda sem informação. Esse livro que eu estou lendo aqui, inclusive, é de um cara do FBI que ele negocia com sequestradores. A escola dele é um policial que negocia com sequestradores. Um sequestrador, ele sequestra uma pessoa e fala que vai matar ela se você não der o dinheiro que ele pediu, se você não der o valor do resgate que ele pediu. E o princípio, para mim, é exatamente esse mesmo ponto que nós estamos conversando. Ele fala o seguinte, que chega um momento que não adianta você escutar o que o sequestrador quer. A primeira coisa que ele fala é, se você não me der $100 mil, eu vou matar essa pessoa que está na minha frente. Ele traz a analogia de coloque o sequestrador e o cliente no mesmo lugar e você se coloca na posição de negociador com ele, como um policial. E ele fala que o grande desafio é você, primeiro, não tomar uma decisão de forma precipitada. Ele fala que, de forma errada, há décadas atrás, os policiais achavam que tinham que negociar com o sequestrador,
que tinham que negociar o valor que estava sendo pedido em troca daquela vida. E ele foi ao longo dos tempos descobrindo que na verdade não. Na verdade você precisa entender de fato o que o sequestrador está pensando. Você precisa entender de fato qual é o momento, óbvio que com muitas estratégias de negociação que eu vou passar aqui hoje inclusive. Qual é o momento que ele está daquela solicitação, o quanto ele está de fato de forma irracional pedindo algo que para ele parece de valor, mas na posição de negociador, qual que é o grande princípio segundo o Chris Voss, que é esse cara do livro? Ele fala o seguinte: quanto mais você conseguir extrair informação do outro, quanto mais você conseguir perguntar estrategicamente o que ele está sentindo naquele momento, o porquê ele está fazendo aquilo, o que de fato ele está vendo de errado naquele processo, mais chances você tem de ganhar a negociação. Olha que é um policial falando de um sequestrador, mas sou eu aqui falando para vocês também de uma noiva. Parem de... E é por isso que talvez o WhatsApp hoje ele seja um mecanismo errado de negociação. É por isso que o WhatsApp hoje ele é um ponto de contato, ele é um ponto de atenção, ele é um ponto de lembrança, mas ele não pode ser tratado como um ponto de negociação, porque o WhatsApp muitas vezes ele gera uma interpretação duvidosa. E aqui um ponto importante. Quanto mais você escutar os seus noivos, quanto mais você escutar os seus clientes, quanto mais você se colocar na posição de vamos acalmar os ânimos, vamos dar um passo atrás, vamos conversar mais um pouco, criar mecanismos para que você consiga escutar um pouco mais os teus noivos, te dará subsídio para que você feche melhor um contrato. Eu estou falando aqui para vocês de uma técnica que vocês podem torcer o nariz, que vocês podem falar, mas será? Eu estou dizendo aqui para vocês uma técnica que faz com que as pessoas vendam melhor, tá? Isso aqui para mim, essa conversa de hoje, ela tem que ter um pouquinho mais de importância para vocês, principalmente no papel de vocês enquanto vendedores, para que vocês entendam que nós estamos discutindo um detalhe do processo de venda que faz com que as pessoas queiram pagar mais caro por vocês, que faz com que vocês consigam vencer um concorrente que vende mais barato. Esse princípio, para mim, ele é um dos princípios mais importantes para a evolução do teu negócio. Chega de você acreditar que uma venda tem que ser fechada de qualquer jeito. Chega de acreditar que uma venda é fechada porque o cliente quer, porque você esperou o cliente querer. Pessoal, vamos construir uma venda que vocês tenham predominantemente, que vocês tenham o poder sobre ela. O poder de negociar melhor para vocês, o poder de saber se defender melhor em um processo de objeções, o poder de saber valorizar cada vez mais aquilo que vocês têm para vender. São detalhes que quem negligencia não consegue vender bem. Portanto, dê importância para essa aula de hoje, tá? Segundo ponto, gente. Depois que você entende de fato se ele tem alguma dúvida, se a tua noiva está com alguma dúvida sobre algum processo, sobre alguma etapa, pergunte à noiva o quanto ela acha que a sua solução vale. Essa é uma pergunta que vem de tempos atrás. Muitas empresas já passaram, ou melhor, muitos livros já discutiram esse ponto, que é: explique o que para ele seria um valor justo pelo que você está oferecendo. Isso também mostrará a você se ele não está apenas blefando ou se questionar seu preço não é parte da estratégia dele. Infelizmente, muitos clientes eles estão preparados para de fato já desvalorizarem o teu trabalho. Muitos clientes, infelizmente, até por falta de competência, uma noiva não sabe casar, uma noiva não sabe contratar fornecedores. Então, por uma certa, vamos discutir certamente aqui agora, por uma certa incompetência na hora de gerenciar o casamento, uma noiva e um noivo podem sempre pensar em vamos a todo momento negociar pelo menor preço. Porque eles não aprenderam que o menor preço nem sempre é o melhor produto. Eles não aprenderam que o menor preço nem sempre é a melhor qualidade. Portanto, nesse momento, é importante que você deixe claro para eles se eles têm noção de quanto vale o teu trabalho, se eles têm uma ideia de quanto vale essa solução, o porquê de tudo que vocês estão conversando com ele, por que você ofereceu o que você ofereceu para ele. Todos vocês aqui, sem exceção, tem mais de um pacote, mais de um produto, mais de um serviço. Inclusive, quando eu pergunto para muitos fornecedores quanto você cobra, a maioria tem dificuldade de me falar: Fernando, eu cobro tanto. Por quê?
Porque a todo momento vocês vendem mais de um preço, vocês têm mais de um pacote, vocês têm mais de um produto. E se é difícil para você explicar exatamente o quanto você cobra, você tem que entender que essa pergunta, no meio de uma negociação, estrategicamente, uma noiva na tua frente, você pega e fala: poxa, depois que eu te passei tudo que eu te passei aqui, depois que você viu meu trabalho, depois que você viu a importância do meu trabalho no teu evento, depois que eu escutei de você o que você quer no teu casamento, depois que eu te entreguei a solução, vamos discutir aqui agora. Quanto você acha que vale meu trabalho? Quanto você acha que vale o meu produto? Quanto você acha que vale a solução do que eu vou entregar para o teu evento? Nesse momento, tem 2 pontos relevantes aqui. O primeiro é, pô, Fernando, mas espera aí, eu corro o risco da pessoa falar um preço muito abaixo. Mas esse risco, ele tem que ser corrido mesmo, para você realmente já descobrir rapidamente se aquela pessoa está disposta mesmo a te contratar ou se ela só está disposta a saber teu preço e saber se você cobra barato porque ela está disposta de fato a pagar o menor preço do mercado. E aqui vai uma dica importante para vocês. Nem todo cliente ele é valioso para você. Tem cliente que não tem valor e precisa estar claro isso para vocês. Tem cliente que você, numa técnica de negociação, tem que entender o quanto ele está disposto a de fato te valorizar ou o inverso. O quanto ele está disposto a te tratar como uma barraquinha de peixe, onde qualquer peixe do mais barato vale. O segundo ponto é, se em algum momento ele não entendeu ou tem dúvidas do que você está entregando, e ele pode até passar a impressão de, não, eu acho que você vale bastante, eu entendi o seu produto, mas eu não tenho uma noção de preço, ali você começa a condicionar a venda pelo lado alto da história, pelo valor da história, não pelo preço. Portanto, esses 2 mundos, eles acontecem em alguns minutos da sua venda. Quando você de fato está no momento de apresentar o teu preço para um cliente, é muito importante que você entenda que das duas uma, ou você já descobre de uma vez por todas com essa técnica que ele não está disposto a pagar o preço que você merece, ou pelo contrário, você descobre que ele não tem noção nenhuma do que ele está contratando, ele não tem ideia dos valores do mercado, e naquele momento você descobre que é a hora de entregar o melhor pelo melhor preço para você e para ele, para que de alguma forma vocês configurem a venda pelo um alto nível. Continuo falando, o item número 2 ainda é uma projeção de você extrair mais e mais e mais informações do seu cliente. Vamos só relembrar um ponto? Venda é sobre o outro e não sobre você. A venda acontece sobre o cliente e não sobre o produto. Uma venda acontece sobre a necessidade de um cliente e não da necessidade de você que tem de vender o produto. Mas quem comanda a venda é o vendedor. Quem negocia a venda é o negociador. Quem entrega o timing de venda é você. E quem configura se aquela negociação vai começar de cima ou de baixo é você. É por isso que eu continuo mantendo minha posição contrária a quem manda preço primeiro do que gerar o valor. Se você não construiu ainda uma mentalidade de quanto você vale, de quanto você entrega, do tamanho do teu trabalho, do teu produto e do teu serviço, eu não consigo acreditar que o preço ele pode te ajudar nesse processo. O preço ele vai só te prejudicar nesse processo, porque a partir do momento que o preço entrou na história, as mentes se cegam, porque a negociação racional começou e a emocional foi perdida. E a negociação racional, ela nem sempre é a melhor para uma noiva, porque a negociação racional é o raciocínio lógico pode me falar que eu preciso gastar menos no meu casamento, mas o raciocínio emocional pode me dar medo suficiente para eu não contratar o mais barato porque eu corro o risco de perder meu casamento. Ou perder a minha festa de casamento. Que eu entro no terceiro tópico. E essa é uma das melhores, é a que eu mais uso. É a estratégia que eu mais uso nas minhas vendas. Quem me conhece sabe, eu tenho nos últimos 10 anos trabalhado com fornecedores de casamento e a todo momento eu usei esse item que é questione o seu cliente quanto vai custar se ele não comprar a sua solução. Esse terceiro ponto, ele faz com que você tenha o poder, e aí tem que confiar muito no teu trabalho, você tem que confiar muito que você realmente é a melhor empresa do mercado, você tem que realmente ser
alguém diferenciado perante os seus concorrentes, porque o que você vai fazer aqui agora é, você tem noção de que se você contratar o meu serviço de outra empresa, você corre o risco de ter um problema no teu casamento? Você tem noção que em algum momento pode custar o seu casamento inteiro errar, por exemplo, na contratação do buffet do seu casamento? Não adianta a decoração, não adianta o fotógrafo, não adianta a música. Se em algum momento o buffet do teu casamento falhar, todos os convidados comem. Todos os convidados vão acabar reclamando do teu buffet de casamento. Você tem noção do quanto custa isso para você? E muitas vezes, e por que eu uso isso, tá? Vou falar de outro ponto de vista agora, até financeiro. O meu trabalho hoje é ajudar profissionais da área de eventos a venderem mais e melhor. Grande parte do meu desafio de vida hoje é olhar para vocês aqui, é trazer um conteúdo hoje de um tema especificamente que é negociação e falar para vocês o quanto vocês perdem por não saberem o que eu estou falando aqui para vocês agora. Por mais simples que seja, por mais muitas vezes uma informação até pobrezinha que seja, mas o quanto custa para vocês hoje perder uma live como essa? E aí quando eu vendo uma consultoria individual, quanto custa para vocês hoje se manter por um ano sem um direcionamento de marketing e vendas? Quanto custa para vocês hoje perderem a oportunidade de negociar melhor com seus clientes? Parem para pensar. O que eu estou fazendo aqui, de forma muito espontânea e honesta, inclusive, é vendendo para vocês a minha consultoria. E quando eu vendo a minha consultoria individual, eu falo para vocês quanto custa não ter a oportunidade de conversar por 1 ou 2 horas com alguém que entende do assunto marketing e vendas sobre o teu negócio. Alguém para abrir o teu Instagram, alguém para abrir o teu processo de venda, se é que você tem um processo de venda, alguém para te desafiar a entender que o teu preço está errado, que a tua jornada de negócio está errada. Portanto, quando eu faço isso, automaticamente eu crio em vocês um instinto de, puxa vida, realmente vai me custar muito caro não ter acesso à consultoria com o Fernando. Pitch de venda feito, quem quiser vai me chamar depois no direct para falar consultoria e eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas eu volto aqui agora para vocês. O quanto vocês se desafiam a falar isso para uma noiva? Quantos de vocês conseguem olhar no olho de uma noiva e falar, você tem noção que o mercado de casamentos hoje ele é complexo? Pós-pandemia tem muitas empresas que não estão indo muito bem. Eu não quero falar dos outros, eu quero falar de mim. Mas eu sei que pode custar muito caro para o teu casamento não ter o meu trabalho. Eu sei que pode custar muito caro para o teu evento não ter qualidade na música, ou na confeitaria, ou na assessoria cerimonial, ou na decoração, ou em qualquer outro lugar. O processo de você gerar implicação faz com que você coloque na mente dos noivos, é um medo que é um medo importante. Vamos afirmar aqui que todos nós somos muito honestos. Todos, de fato, eu acredito nisso, tá? Eu não acredito que alguém que não é honesto vai gastar o tempo ouvindo uma live que dá trabalho, uma live de estudo, alguém que pega uma caneta, tá? Geralmente os desonestos eles procuram atalhos e enganam as pessoas. Mas nós aqui que somos honestos, olha o quanto é valioso de verdade para vocês colocarem essa pulguinha atrás da orelha de uma noiva e falar, poxa vida, tome muito cuidado. Se você vai forçar muito a barra para preço na contratação dos seus fornecedores, você corre o risco de ter um casamento traumático. Você corre o risco de perder muito com isso. Então, por gentileza, se preocupa com a qualidade do teu trabalho. Se preocupa em passar essa informação para a tua noiva, para os seus clientes. Caso contrário, a negociação, ela vira uma negociação fria, uma negociação sobre produto, necessidade e preço, tá? Quarto ponto, não fale de preço muito cedo. O foco da conversa precisa ser sempre a solução, o resultado e não o preço. Muitos de vocês ainda acreditam que o preço é determinante para uma venda acontecer. Muitos de vocês acham que é importante essa etapa do preço. E claro que é importante a etapa do preço. Mas mais importante que a etapa do preço é vocês terem clareza de que a pessoa que está na tua frente, ela realmente entendeu a necessidade para o teu trabalho. É importante que você entenda, inclusive, se a pessoa que está na sua frente tem a sensação e a certeza de que você é a solução para os problemas dela. Antes do preço acontecer, a ansiedade de fechar um contrato faz com que vocês passem o preço o mais rápido possível, não deixando configurada na cabeça das pessoas o quanto elas de fato precisam da sua solução. E vocês mesmos se cegam para a oportunidade de entender
que de fato a própria noiva precisa muito de você. E se ela precisa muito de você, gente, tenha calma, tenha tranquilidade, se aprofunde mais na venda, questione mais ainda a noiva, entenda se em algum momento daquele projeto, daquele processo da venda, não tem algo que ela ainda não tenha entendido sobre o valor do teu trabalho. Quando você passa uma proposta de preço, quando você passa o valor que você vai cobrar pela entrega do teu trabalho, significa que a partir daquele momento, a etapa importante do processo é se vai fechar ou não, se vai contratar ou não. Você quase que esquece, a noiva quase que esquece, o cliente quase que esquece se realmente o teu produto tem valor de verdade ou não. É por isso que quando você manda o preço, olha só, muitos de vocês devem fazer isso. É muito provável que muitos de vocês mandem o preço para uma noiva, para um cliente, antes mesmo de conversar com eles, antes mesmo de entender quem eles são, o que eles precisam. E quando você manda o preço antes desse entendimento acontecer, duas coisas acontecem. A primeira é a pessoa não querer nem falar com você, porque ela não viu importância no teu trabalho, ela não viu o valor, ela não viu que você realmente pode suprir a necessidade que ela tem. E o segundo ponto é, se ela quiser continuar conversando, provavelmente com menos interesse, o maior foco vai ser na onde? No preço, porque a prioridade da conversa foi colocar o preço em evidência. Se você não explicou, e aí uma mentalidade também, se você não explicou detalhadamente o que você vai entregar por aquele preço, e aí fica uma dica para vocês. Eu não estou dizendo aqui entregar com relação a produto, características físicas ou estruturais do teu produto. Eu estou dizendo com base na solução, com base no efeito, na transformação que ele gera. Se você não construiu esse racional com os noivos, me desculpe, o foco vai ser preço. O foco tende a ser cada vez mais preço. E eu não quero que vocês façam isso. Porque o problema de você não saber se defender na objeção, ele é muito pior do que o movimento de você nem criar mecanismos para que a objeção não aconteça. Fez sentido o que eu falei? Uma coisa é você prever a objeção de acontecer. Outra coisa é você fazer uma venda ruim e já sabendo que vai ter que se defender até o fim da vida dela. O que eu estou querendo discutir com vocês aqui até agora é uma preparação para ter menos objeções. Quanto mais você ouvir, quanto mais você perguntar, quanto mais você questionar implicações e quanto menos o foco for o preço, as chances são que a relação entre vocês de paquera, namoro e casamento evolua, tá? Quinto tópico, foque no ROI, retorno sobre o investimento. Faça a noiva perceber que o teu produto realmente vai valer o investimento dela. Faça os seus clientes perceberem que o resultado que você vai projetar na sua entrega de trabalho é superior ao preço que ela está pagando. Faça ela perceber que a realização de um sonho dela, a realização do teu trabalho dentro do evento dela, vai fazer com que as pessoas, ou melhor, vai fazer com que ela entenda que valeu a pena. Todo mundo quer investir algo e receber mais em troca. Todo mundo quer ter a sensação de que vai fazer um bom investimento. Ninguém compra um chocolate mais caro com a expectativa de que aquilo que não seja bom. Pelo contrário, todo mundo paga mais caro pelo simples fato de saber que vai ter o retorno sobre aquele investimento, em termos de sabor, em termos de status, em termos de expectativa. Portanto, foque cada vez mais em explicar qual é o resultado que um DJ tem de positivo na minha festa de casamento. Por que eu devo pagar R$5.000 mais caro em um DJ para casamento? Por que eu tenho que pagar um docinho que geralmente custa 3, 4, 5 reais? Eu vou contratar uma outra empresa que cobra 7, 8 ou 10 reais. Qual é a defesa sobre o retorno do investimento que a noiva vai fazer para você falar que vale realmente a pena? O quanto de diferencial você tem perante a concorrência? O ponto é saber mostrar para as pessoas que o teu investimento, apesar de ser mais caro, gera o melhor retorno de investimento, é um dos pontos mais estratégicos de uma venda. Portanto, faz sentido para você e precisa fazer sentido para a tua noiva que ela perceba que o fato de ser mais caro traz um retorno muito maior se fosse um pouco mais barato. É simples assim, tá?
Não esperem que nessa live de hoje eu traga assuntos para abordar com vocês extremamente complexos. Uma venda não é complexa. Uma venda não é uma fórmula química onde você tem que estudar cada componente e reação. Uma venda ela tem que ter fluidez, uma venda tem que ter conhecimento de seres humanos uns com os outros. Uma venda você tem que entender que é um alinhamento de expectativa. Uma venda bem feita, quando eu falo para vocês focarem no retorno sobre o investimento, ou seja, provarem para os noivos que vale a pena investir em vocês, é vocês organizarem uma expectativa. Essa construção agora de 5 tópicos até aqui faz com que eu garanta para vocês, a partir de hoje, com essas 5 técnicas iniciais, vocês vão configurar a venda para a qualidade, não para o preço. Vocês vão começar a organizar a mente dos seus clientes para tomar uma decisão com relação ao seu produto, ao seu trabalho, de fato sobre valor, sobre a solução de dores e não sobre uma negociação fria de preço, tá? 6º tópico, questione se ele já viu o mesmo produto ou serviço em outra empresa. Quando uma noiva chega para você, quando um cliente chega para você, uma das primeiras informações relevantes que você tem que ter é: você já conhece alguém? Você já foi em algum fornecedor? Você já conheceu alguém que faz o mesmo trabalho que eu? Eu quero entender o que está na tua cabeça. Você vai me comparar com o quê? Entenda de uma vez por todas se ele vai te comparar com alguém do mercado. Descubra de uma vez por todas se aquele cliente da tua frente, de alguma forma, ele já está com uma ideia de produto, com uma ideia de serviço, com uma ideia de preço e talvez, olha uma falha muito grande dos noivos. Talvez ele falar que, poxa vida, eu já fui numa empresa de bar e coquetelaria, portanto eu tô vindo agora aqui em você e eu já sei como bares funciona, como se você fosse igual ao teu concorrente. Quando uma noiva visita uma confeiteira, provavelmente ela pensa assim: poxa, eu já fui em 2 empresas de doces, eu já sei o que é o camafeu, já sei o que é os doces que você vai me oferecer. Então, eu só quero entender agora de você o que você tem para me oferecer de preço. Nessa hora você questiona: então peraí, você acredita que você já saiba o que eu tenho para te oferecer? Só porque você foi numa empresa do mesmo segmento que eu, você está talvez considerando que eu venda o mesmo que meus concorrentes. E isso é um ponto de... Se você não tem essa informação, significa que você está pré-julgando, ou melhor, desculpa. Se você não questiona os teus clientes se eles já foram em outras empresas, significa que você está menosprezando essa possibilidade de acreditar que os noivos, por não entenderem do teu segmento, pelos noivos não entenderem do teu setor e nem de um casamento de forma bem profissional, eles podem considerar que você é o mesmo que os outros. Portanto, vocês sabem disso. No final do dia é tudo uma questão de comparação. Para você definir se vai pagar mais caro ou mais barato, você compare e vê se vale a pena. Se você tem um produto bom ou ruim, para você saber que tem um produto bom ou ruim, existe uma comparação. Os buffets fazem degustação, as confeiteiras fazem degustação, os bares fazem degustação e parte do processo de decisão é: eu achei que é melhor essa empresa do que essa. E a comparação nasce. Só que no momento de uma negociação inicial, se você não souber que aquela noiva, que aquele cliente já tem uma ideia do que você faz, significa que você pode ter esse pré-julgamento por parte dos noivos, dos clientes, de que, eu já fui numa empresa igual a tua, então eu já sei o que você faz. Eu já sei exatamente tudo o que você faz. E não é exatamente assim que funciona, né? 7º tópico, e aqui tem a ver com preço. Aqui é o ponto de um cliente chega para você e fala: infelizmente o teu produto está mais caro. Infelizmente eu não vou fechar com você porque você é muito caro. Infelizmente eu não vou fechar com você porque o seu concorrente fez mais barato. Se você fizer mais barato, eu fecho com você. Infelizmente, alguns clientes, eles colocam no preço a desculpa para negociar com vocês um preço menor. Então é mais fácil falar que está muito caro, é mais fácil falar que eles não podem pagar do que justificar, e aí é uma questão de instinto, tá?
de justificar, talvez, que realmente eles acreditem que vale mais a pena pagar mais caro. A maioria das pessoas, por instinto, quer negociar de alguma forma. Então, assim, chega uma hora que você precisa questionar. Em que momento da sua conversa, em que momento da tua negociação, em que momento, noiva querida, clientes queridos, por que vocês acharam que minha solução é muito cara? O que fez? O preço está aqui, tá? O preço está aqui. O que fez você entender e acreditar que o meu preço é o mais caro e por isso você não pode contratar? Por que a tua mente está dizendo para você que a minha solução é cara? Você está comparando, primeiro, com uma outra empresa. Segundo, você está comparando o meu produto com outro produto, ou seja, com algum produto mais barato, inferior, com menos itens, com menos características. Ou você está comparando o meu produto com o teu orçamento e de fato você não tem dinheiro para isso. Parem para pensar comigo nessas 3 pontos. Se ela está comparando você com outra empresa, achando que é o mesmo serviço, se ela está comparando você com outro produto, então, uma coisa é você achar que a minha maçã tá cara, mas você está comparando ela com pera. Maçã e pera são 2 produtos distintos. Ou terceiro ponto, realmente o teu orçamento está enxuto e você não tem dinheiro para pagar. Essas 3 pontos, eles não são, muitas vezes, eles não são discutidos por vocês numa venda. Essa questão é perguntar para uma noiva, por que você achou que eu cobrei caro? Escutar dela, por que você acha que meu preço é caro? Quantos de vocês, inclusive eu vou liberar agora até aqui os comentários, quantos de vocês já fizeram esse exercício de perguntar para uma noiva, de perguntar para um cliente, principalmente a possibilidade de vocês terem esse momento de questionar. Por que você acha que minha solução é cara? Vocês percebem que você tem que descobrir com o que ele está comparando você? Você tem uma noção de que você precisa descobrir da onde, na mente daquele cliente, o teu preço é o mais caro? Porque o preço mais caro significa comparar a algo, comparar com algo. Quantos de vocês se desafiaram nesse momento da vida de vocês, num processo de venda? Parece loucura isso, né? A questionar uma noiva ou um cliente sobre por que você acha que minha solução é a mais cara do mercado? E aí, gente, nasce um princípio aqui, que é o princípio de você alinhar de fato as expectativas. Porque quando ela quer comprar um produto de qualidade, ela está disposta a pagar mais caro. Quando ela não tem noção do que ela está comprando, é a grande falha das pessoas que não sabem muitas vezes o que estão comprando e contratando. É daí que a importância de um assessor de fato, um assessor honesto, que é um assessor que não cobra BV para indicar o fornecedor, que é o que paga comissão. É nesse momento que os profissionais da área de eventos deveriam estar cada vez mais preocupados em, de fato, vender o melhor produto, o melhor serviço pelo melhor preço para todo mundo. E não pelo melhor preço só para o cliente. Muitas vezes, para mim, o meu melhor é vender o meu produto mais caro. Porque a minha solução mais cara, ela é completa. A minha solução mais cara, ela é a melhor entrega que eu tenho. A minha solução mais cara vai atingir uma expectativa com base nos clientes incrível. Aí vem um assessor, que infelizmente não é todo mundo, e graças a Deus, na minha audiência, os meus assessores que eu conheço fortemente, eu sei que muitos de vocês aqui são profissionais e são éticos, mas de fato indicam os melhores profissionais do mercado, mesmo que sejam mais caros. Indicam os melhores profissionais do mercado pela qualidade que eles têm. E nunca com base fundamentada em uma coisa que para mim é antiético. Indicar só pelo BV, indicar só pela comissão. Onde eu quero chegar aqui com vocês com isso? Que muitas vezes esse movimento de vocês descobrirem o motivo pelo qual um cliente de vocês achou o produto ou o serviço de vocês caro, muitas vezes essa descoberta ela pode fazer com que vocês, primeiro, vendam muito mais. Segundo, que vocês comecem a perceber que o problema do preço que vocês cobram é falta de conversa.
É falta dos princípios de uma boa negociação. Escutar mais do que falar. Criar oportunidades e mecanismos de você fazer com que as pessoas percebam devagarzinho. Como um negociador do FBI fala, um sequestrador, ele está tão ansioso para receber o que ele quer. E não é uma noiva? Uma noiva não está tão ansiosa para receber teu preço? Quem aqui sofre com noiva ansiosa? Quem aqui sofre com uma noiva que tem pressa para receber preço? É igual sequestrador para receber o dinheiro do sequestro. E quando você descobre que quebrar essa ansiedade, quebrar esse ritmo, construir um fluxo de cadência de venda a ponto de você perceber, poxa, vamos revisar aqui o que eu falei até agora? A ponto de você questionar se o seu cliente tem alguma dúvida do teu trabalho, a ponto de você perguntar o que de fato uma noiva sabe, um cliente sabe sobre o teu trabalho. Você tem noção, uma ideia de quanto vale? A ponto de você questionar o teu cliente se ele sabe o quanto vai custar não fechar com você. Uma empresa tão incrível, uma empresa tão potencial no mercado. Se você entende de que falar preço primeiro é um dos agravantes mais poderosos de uma venda mal feita. Uma venda que começa por preço, ela termina por preço. Uma venda que uma empresa que prioriza o disparo de preço, na boa, não tem solução. Se você priorizar querer fechar contrato, priorizando o preço, priorizando tabela de preço, acelerando o processo de passar preço, você vai se perder. Se você não entender que o retorno sobre o investimento e o alinhamento sobre o resultado e a expectativa do que você entrega tem que estar muito bem claro na cabeça da noiva, você vai se danar. Questione se ele já viu o mesmo produto ou serviço em outro local. Galera, muito daqui tem a ver com essa habilidade de vocês questionarem. Vendedor bom, ele questiona, ele escuta, ele pergunta, ele dialoga, ele intensifica os lados positivos, sabe? Perguntar por que ela acha que a tua solução é muito cara, que é o ponto que eu tô agora. Ou seja, vocês têm noção que tudo que eu tô fazendo aqui com vocês agora é colocando vocês numa posição desconfortável. Por que desconfortável? Porque dá trabalho. O que é o desconforto que eu estou propondo para vocês? Terem convicção de que o esforço que vocês têm para conseguir conversar com uma noiva é grande, mas ele é importante. O esforço que vocês têm de conseguir falar com uma noiva no primeiro contato é grande. A inteligência de conseguir falar com uma noiva precisa existir. Não adianta me falar a resposta assim, Fernando, mas as noivas não querem conversar com ninguém. Mentira! Mentira! Se você não tem uma habilidade hoje de descobrir o que uma noiva precisa, talvez você acredite na fala de porque as pessoas hoje não querem sair do WhatsApp. Gente, querem a verdade sobre o WhatsApp? O WhatsApp é o melhor lugar para falar não para você. O WhatsApp é o melhor ambiente para deixar você sem resposta. O WhatsApp é o melhor ambiente para enrolar você e responder na hora que a gente quiser. Os clientes sabem disso. E é por isso que você tem que se desafiar a criar uma empresa que tenha uma estratégia de venda fundamentada nesses 7 tópicos que eu comecei a falando aqui agora. Querem o 8 ponto aqui agora? O 8 ponto ele é interessante. O 8º ponto aqui. Que ele é um checkmate da venda. Olha só, é o grande checkmate da venda. Galera, vamos quase bater 100, hein? Vamos compartilhar aqui para bater 100? Vamos? Quem sabe eu mando o PDF para vocês hoje dessa aula, se bater 100, hein? Se bater 100 eu faço o PDF da aula para vocês. Galera, qual que é o grande checkmate na venda? No xadrez, você dá um checkmate para vencer o processo de uma vez por todas. Quando você dá o checkmate numa venda? Quando você, principalmente para a objeção de preço. Quando você olha nos olhos do cliente e fala o seguinte para ele: peraí então, vamos lá, vamos parar a reunião agora, vamos parar a conversa. Deixa eu enquanto vendedor, você enquanto comprador, cliente. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, rapidinho. Se não fosse o preço, esquece o preço. Quem já fez essa estratégia me fala aqui, por favor, nos comentários.
Tira o preço. Você gostou do meu trabalho? Você gostou de mim? Você confia em mim? Olha o meu produto. Você entendeu meu produto? Você entendeu meu serviço? Esquece o preço. Esquece aquele número que eu te passei. Se não fosse pelo número, você fecharia comigo? Porque se o problema é só o... Opa, 99. Se o problema é só o preço, se o problema de fato é só o preço, você deseja muito e quer muito fechar comigo, e você só está hoje desconsiderando por causa do preço, eu preciso saber. Das duas, uma. Ou você descobre que realmente ele não tem grana para te pagar, que é um ponto, e aí vocês têm que entender que isso faz parte de um processo. Venceram. Vou até dar um print aqui para falar que vocês merecem. Vocês precisam saber que parte do processo de perguntar se é só o preço o fator determinante dele não fechar, você descobre se de fato ele não tem dinheiro. E se um cliente não tem dinheiro, cabe a você o nível de negociação, cabe a você intensificar se você quer ou não fechar aquele contrato por um preço menor, tá? Porque é importante em algum momento você entender que sim, é possível baixar um pouco o preço, é possível negociar, desde que... Mas aqui, gente, eu tô exatamente agora a 8 estratégias lá na frente já. Eu tô na estratégia de questionar. Vocês têm 10 vendas para fazer. Das 10 vendas, 1, 2 vão ser fechadas, 8 serão perdidas. Esse momento de perguntar, galera, seguinte, agora é a etapa final da venda. É só o preço que está realmente fazendo você não fechar comigo? O resto você gostou? Então tá bom. Vamos negociar aqui agora então. Vamos fazer a coisa acontecer. Se você percebeu a importância de me contratar, se você entendeu a importância de você muitas vezes receber algo melhor por um preço melhor e não querer negociar o preço mais baixo para receber algo inferior, vamos negociar. Tudo que eu tô falando para vocês aqui, gente, tudo que eu tô falando para vocês é uma estrutura de uma venda que tem que ser construída. Tomem muito cuidado. Quem entrou na live aqui agora e pegou um trecho da minha fala, tome muito cuidado, porque nós estamos construindo um raciocínio de 11 tópicos. Uma venda bem feita, ela tem muito mais do que 11 tópicos. Eu trouxe 11 tópicos. Eu já avancei as perguntas, eu já questionei, eu já impliquei, eu já intensifiquei, eu já falei tudo que eu sou de bom e do melhor, eu já entendi o processo da venda. O checkmate de perguntar, é só preço que importa mesmo? É o simples fato de falar, então tá bom, me perdoe. Mais baixo do que isso eu não posso te entregar, você não tem a grana, muito obrigado, muito prazer. Quem sabe, vai atrás, pede pra tua avó, para os seus pais. Se você entender que em algum momento você consegue o valor, volta aqui falar comigo. Eu estaria pronto, de prontidão aqui. Mas também você tem a oportunidade de descobrir que o preço realmente importa, saber que aquele cliente de fato está querendo muito fechar contigo e não tem a grana, e nesse momento você pode de fato negociar um desconto menor, um parcelamento maior para que a venda aconteça. Tá tudo bem. Depois do esforço de 8 tópicos para vender bem e melhor, se para converter a venda merece dar 10% de desconto e você tem essa margem, toca o barco. Eu não perco venda, não. Se eu estruturei a venda e ancorei ela bem feita, eu fecho o contrato. Beleza? Nono tópico. Galera, não sei se vocês pararam para perceber isso já, mas muitas vezes todos nós já sabemos, que o que é melhor custa mais caro. Inevitavelmente nós sabemos que os produtos melhores custam mais caro. O simples fato de custar mais caro parece que o produto é melhor. Todos nós temos essa consciência. Vocês têm essa consciência, os clientes têm essa consciência. Quando as pessoas vão comer uma comida e elas sabem que a comida é mais caro, passa a impressão de que aquele item é melhor do que o do vizinho. No supermercado, quando você vai lá e olhar molho de tomate, tem molho de tomate de R$3, de R$6 e tem aqueles potes de vidro transparente que o molho de tomate custa R$20.
Todos vocês sabem disso. Todo produto que é mais caro tem a percepção de que tem mais qualidade. Todos nós sabemos disso. A pergunta é, o quanto você em um processo de venda faz o seu próprio cliente afirmar, você sabe que o melhor custa um pouco mais caro, não sabe? Você vai casar, não vai? Você tem noção de que para o teu casamento ter um sucesso, você tem que ter os melhores fornecedores do mercado? Agora, meu cliente querido, vamos conversar um pouquinho? Você tem noção de que para um produto de qualidade, quem trabalha com comida, por exemplo, eu seria um vendedor incrível de comida porque eu gosto de comer. E eu falo para vocês o seguinte, não tem cabimento, na boa, por mais justificativas que aconteçam, o produto de qualidade é melhor que um produto com menos qualidade. Um produto mais caro, ele é melhor do que um produto, muitas vezes, que é mais barato. Essa é uma premissa, tá? Não sou eu que estou falando, não. É uma questão da gente parar para analisar a vida como um todo. Ah, mas dá para fazer um produto bom com produtos mais baratos, Fernando. Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo que inevitavelmente, o que é bom é mais caro. Inevitavelmente a empresa que é melhor, ela tende a ser mais cara. Só que numa negociação cega, numa negociação onde o vendedor é ruim e caminha mandando proposta, mandando orçamento e não faz um processo de venda, não tem conversa, o que acontece nessa hora? As pessoas simplesmente esquecem. As pessoas esquecem que o que é melhor é mais caro. E hoje, qual que é o meu desafio aqui com vocês? É explicar para vocês que se você quiser cobrar mais caro, você tem que saber esses princípios. É por isso que uma venda que começa no WhatsApp e acaba no WhatsApp é uma merda. É por isso, desculpem, mas é por isso que uma venda que começa no WhatsApp e acaba no WhatsApp, ela tem muito mais chance de sofrer retaliação de preço, de negociação, de objeções de estar caro, de falta de resposta, porque uma venda que acontece dentro do WhatsApp, ela tem a grande possibilidade de você não conseguir, inclusive, conversar com as pessoas sobre. Você realmente vai colocar o preço na frente daquilo que você vai servir para os seus convidados? Você vai colocar o preço na frente do risco que você corre de ter um casamento pior? Galera, eu fiz venda na minha vida, porta a porta, inclusive. Ontem eu fiz um stories lembrando disso. Eu fiz venda porta a porta por quase 20 anos na minha vida. E eu me lembro como se fosse hoje, e eu faço até hoje isso. Que é sentar na frente de uma pessoa para conversar com ela e simplesmente ouvir. E falar, e aí? Como é que estão as coisas? Quem é você? O que você está precisando? Como é que estão os seus negócios hoje? E aí, noiva, como é que está o teu casamento? Como é que está a expectativa do grande dia? Algum medo? E aí, como é que você está resolvendo os medos de um casamento que talvez tenha algum fornecedor que tem coisa errada? Noivinha querida, como é que você está resolvendo a ansiedade das coisas parecerem que não vão dar tempo de acontecer? E aí você vai conversando com uma noiva para entender que no final do dia é uma questão de gestão de emoções e não é uma gestão de fornecedores ou de negócios, é uma gestão de emoção. E nesse momento, o que fica claro para mim? Nesse exato momento, o que fica claro para mim? Que vocês perderam contato com as pessoas. Vocês, enquanto vendedores, perderam a habilidade de conversar com as pessoas. Volto a falar, eu estava numa missa hoje pela manhã, 7 horas da manhã, eu faço missa diária, para quem não sabe, e o padre falou exatamente uma coisa no altar, falando assim, infelizmente o ser humano ele ficou mais individualista. Infelizmente os seres humanos, nos dias de hoje, 2023, eles ficaram mais isolados. A pandemia trouxe bugou um pouco nossa mente. As pessoas ficaram cada vez mais individualistas, conversando menos, se reunindo menos. O ponto é, em algum momento da nossa trajetória de vendedores que somos, a gente acabou esfriando a relação da venda. A gente acabou esfriando o processo de se conectar com as pessoas. Quem aqui acredita de verdade que o WhatsApp é uma ferramenta boa de venda? Quem aqui acredita que, infelizmente, falar menos e vender mais é possível? Quem aqui acredita que se relacionar menos e vender mais é possível? Quem aqui de verdade consegue comprar algo de valor agregado por um WhatsApp e aceitar? É por isso que muitos de vocês ganham 2 contratos por mês e perdem 40. Olha o número de contrato que vocês perdem por mês. E olha o número de contrato que vocês ganham por mês. É muito mais cliente perdido do que ganho. Por quê? Agora eu te pergunto. Me fala se eu estou errado aqui.
Vocês se relacionam de verdade com os seus clientes? Vocês têm preguiça de falar com o cliente. Vocês aceitam que eles não têm tempo. E eu entendo vocês trabalham o dia inteiro, tem muitas pessoas aqui que são empresas de uma pessoa só, muitos de vocês têm uma vida difícil durante o dia, atender cliente não é fácil, fazer um processo de venda bem feito não é fácil, mas me perdoem, tem muito dinheiro na mesa. Tem muito dinheiro na mesa. E o ponto é o quanto vocês realmente querem vender mais e melhor. Essa live foi feita para vocês escutarem verdades sobre o quanto vocês querem vender mais e melhor. O quanto vocês querem acreditar que um WhatsApp com perguntas automáticas, respostas padronizadas, tabela de preço enviada, cobrança de "e aí, vamos fechar com a gente ou não?" O quanto isso é um processo de venda morta. Tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado para não ter um processo de venda bem estruturado. Da mesma forma que durante essa semana eu farei lives sobre o processo de prospecção de novos clientes, de melhores clientes, e também é tão importante quanto o processo de negociação e venda, tomem muito cuidado para não acreditarem que esse processo de venda mal feito, ele gera mais contrato. Não gera, gente, tá? E só vou lembrar vocês de uma coisa. Não é fácil fazer isso sozinho. Não é fácil. E é por isso que eu tô aqui, gratuitamente nessas lives falando com vocês e convidando vocês. Eu tenho 17.600 seguidores. Só esse mês passado eu fiz, se eu não me engano, umas 30 consultorias individuais. Portanto, quem aqui quiser ainda o meu acompanhamento para te ajudar a estruturar um processo de venda, um processo de marketing, exercer a ação de tráfego pago, me manda, escreve no meu direct consultoria e eu te mando uma proposta para eu te ajudar a estruturar o teu processo de venda, para eu te ajudar a estruturar o teu mecanismo de conversa, de negociação, de prospecção de clientes, tá bom? Mas o ponto mais relevante aqui para vocês é esse. Percam aquela mentalidade de que a venda fácil, ela existe, não existe. Se eu tivesse que falar para vocês isso, eu acho que eu não estaria aqui não. Eu não consigo falar que a venda é fácil, mas eu posso afirmar para vocês com todas as letras que uma venda mais estruturada, um discurso mais bem preparado, um processo mais bem validado, ele tende a ser muito mais fácil de ser gerenciado. Uma venda bem feita, uma venda estruturada, ela se torna no longo prazo uma venda mais fácil de ser feita. É por isso que a palavra receita previsível existe. O livro Receita Previsível existe, para mostrar para nós todos que é possível vender mais e melhor. É possível, tá? Penúltimo case aqui, gente. Quem aqui, todo momento passa por um processo de negociar preço, né? Todos vocês passam pelo processo de negociar preço. Muitos clientes chegam e falam, poxa, tá caro, não sei se eu posso pagar, eu vi no mercado mais barato, mas todo mundo aqui já fez um contrato mais caro. Concordam comigo ou não? Todos vocês, em algum momento, até alguns falam assim, pô, essa semana eu fechei o melhor contrato da minha vida. Essa semana eu fechei o contrato mais alto da minha empresa. E, eu lembro do ano passado quando eu fechei o melhor contrato da minha empresa. Portanto, você tem memória de quando você fechou um bom contrato. Todos vocês têm memória de quando fecharam um contrato de alto nível. E se não tem essa memória, tome cuidado. Tem alguma coisa de muito errado na empresa de vocês. Porque todo mundo deveria ter essa experiência de vender algo que é acima do normal, até para o teu próprio negócio. Esse é um caso que pode virar, inclusive, uma estratégia de argumentação na tua venda. Quando você relembra, tem uma noiva na tua frente e ela está falando para você que o seu produto custa 10 mil reais. E ela falou para você que infelizmente ela não tem os 10 mil reais, que ela queria negociar por 8 mil reais. Se fizer por 8 você fecha. E aí você consegue relembrar para ela assim, olha, eu tenho um caso parecido com o teu, mas eu cobrei os 10 mil, inclusive a noiva pagou os 10 mil reais e não teve nenhum problema. Porque se eu tiver que diminuir meu preço, eu vou ter que diminuir meu produto. Se eu tiver que diminuir meu preço, eu vou ter que diminuir a qualidade do meu trabalho. O risco que você corre, infelizmente, de não gostar do serviço que eu vou prestar, por esses 2 mil reais a menos, é grande.
E olha só, deixa eu te contar detalhadamente. Uma noiva me contratou, pagou exatamente o valor que eu tô te cobrando e foi incrível o casamento dela. Eu entreguei tudo que ela precisava. Nós não tivemos nenhuma dor de cabeça com a qualidade do trabalho. Nós não tivemos nenhuma dor de cabeça com a quantidade de pessoas envolvidas no processo. E felizmente, essa mesma noiva que pagou o preço que eu tô te cobrando saiu feliz e adorando o trabalho que foi feito. Entenda que diminuir o preço coloca em risco essa expectativa. E eu quero você tão feliz quanto essa outra noiva. Eu quero você tão feliz quanto aquele outro cliente. Mais um ponto especificamente psicológico e mental para aquela noiva perceber que o que você está vendendo é a solução, é uma expectativa além da média, é uma expectativa fora da curva, para que realmente você consiga mostrar para ela que se você quiser mais barato, eu não posso garantir para você que você vai ter a real entrega potencial com base no que você está esperando. E esse princípio, ele tem que ser configurado por vocês. Esse princípio, ele não pode ser menosprezado por vocês. Agora olha o último. 11º, deixei por último. E esse foi um insight que eu tive, tá? Que é um insight muitas vezes polêmico, não é nem polêmico, ele pode parecer até quase que uma ofensa. Mas eu faria se eu fosse vocês. Qual é a profissão? Pessoal, comenta aqui pra mim. Qual é a profissão em média dos noivos que vocês atendem? Qual é a profissão? Eles são médicos, advogados, empresários, professores, são profissionais liberais, são funcionários públicos. Qual é a profissão dos noivos que vocês têm? Todos vocês têm a possibilidade de fazer um paralelo com o que os seus noivos, os seus clientes fazem. Porque todos nós, em algum momento, vendemos algo. Mesmo enquanto funcionários que somos de algumas empresas, mas na maioria das vezes, quando você é um profissional liberal, imagina só que você é uma médica, que você tem uma noiva médica. Imagina só que ela está negociando com você o casamento dela. No meio da negociação, por algum motivo, ela começou a achar que você está cobrando caro. Por algum motivo, ela começou a perder aquele senso de qualidade e começou a dar muita importância para o preço. Chega uma hora que você pode fazer uma referência com relação à profissão dela. Fala, poxa, mas para pensar comigo aqui. Na tua profissão, quem são os médicos que cobram mais barato no mercado? E olha só para você ver, é o inverso. Na sua profissão, então, militares. O que acontece quando um militar recebe pouco dinheiro para trabalhar? O que acontece quando um advogado é o mais barato do mercado? Nada contra, tá, as profissões, mas infelizmente tem profissionais médicos que cobram barato e médicos que cobram mais caro. Se você é uma médica, você sabe disso. Por que um médico consegue cobrar mais caro? Porque ele tem um diferencial. Ou todo médico é tudo igual. Se uma advogada cobra mais caro e a outra cobra mais barato, por que de fato uma advogada cobra mais caro que a outra? E se você é uma profissional dessa área, se você trabalha com isso, você vai descobrir por que os professores, por exemplo, de escola, talvez, né? Eu nem sei, vou falar só um exemplo que eu talvez não tenha certeza. Um professor de faculdade talvez ganhe mais, faculdade particular, ganha mais dinheiro que um professor de escola pública, por exemplo, tá? Não sei se é verdade isso, mas só um exemplo. Porque em algum momento a entrega é diferente. E um dos pontos de negociar é você trazer para a negociação a realidade daquelas pessoas na sua frente. Trazer para ela um paralelo sobre a profissão dela. Trazer para ela um paralelo sobre por que um médico consegue cobrar R$800 uma consulta e tem médicos que não conseguem cobrar R$200 uma consulta. Você tá aqui, você quer me contratar, aí o buffet, você quer me contratar como um buffet do seu casamento. E eu sei que tem opções mais caras no mercado. E eu sei que tem opções mais baratas. O ponto é, você entende o porquê algumas empresas cobram mais caro do que as outras? Porque no teu negócio também tem isso. E você faz um paralelo para ela refletir sobre realmente eu entendi porque na minha área uns cobram mais caro do que outro. Pois é, da minha área você não entende, mas eu vou te explicar. É igual. As empresas da minha área que cobram mais caro, não é todo doce que é igual. Nem toda confeiteira usam os mesmos chocolates. Nem todo buffet usam os mesmos cardápios, os mesmos pratos.
Nem todos os músicos têm 20, 30 anos de experiência ou um ano de experiência, e aí cada um coloca o teu ponto de vista sobre preço. Portanto, nesse momento, você configura na mente dos noivos exatamente a sabedoria que eles têm de negociação para o negócio deles, para o teu negócio. Gente, qual que é o meu grande desafio aqui com vocês hoje? Será que a live de hoje ela foi estruturada para mostrar para vocês um caminho mais fácil para fechar contrato? Não. Será que a live de hoje ela foi estruturada para que vocês consigam ver um caminho mais curto para fechar mais contrato? Não. Mas eu garanto para vocês, é mais difícil negociar dessa forma que eu falei hoje? Sim. Demanda vocês estarem mais bem preparados para negociar melhor preço com seus clientes? Sim. Ou seja, demanda mais esforço, demanda mais tempo, demanda mais energia. Alguém comentou aqui, tô sem paciência. Fala eu, quem comentou aqui, tô sem paciência. Alguém falou assim aqui na live de hoje, cara, tô sem paciência para atender noiva. Tá tudo bem, eu te entendo. Só que não dá para você reclamar que depois a tua venda tá ruim, que depois o teu lucro tá ruim, que depois o mercado tá ruim, a noiva não quer falar contigo, porque a tua falta de paciência, me perdoe te usar como um bom exemplo, mas a tua falta de paciência com os noivos faz com que a tua venda ela fique uma venda pobre, uma venda infelizmente quase que destrutiva, porque você vai depender do quanto realmente as pessoas estão desesperadas para contratar você. E a maior parte das pessoas não está desesperada para contratar vocês. A maior parte das pessoas, infelizmente, estão com várias opções. As noivas têm vários concorrentes. Não para não. Não para não, tô quase parando. Ah, você me deixou triste aqui agora. Não faz isso não. Volta a paciência, volta a energia. Tá mais difícil, eu sei. Mas o mercado também está mais exigente com quem realmente é bom. Se você está aqui comigo agora, alguma coisa tem para você estar me ouvindo aqui agora. Se você está com dificuldade de vender e falta paciência, talvez não falte paciência, falta conhecimento, falta uma estratégia, falta você entender que precisa de ajuda. Sabe aquelas pessoas que têm depressão? Infelizmente, eu vou falar uma coisa séria aqui para vocês agora. Infelizmente tem algumas pessoas que no começo por cabeça dura, depois a doença avança e aí infelizmente a mentalidade da gente é tão forte que a depressão toma conta. E aí é necessário às vezes ter uma intervenção muitas vezes de um terceiro para uma pessoa com depressão conseguir voltar entre aspas ao normal, né? Mas em algum momento você vai precisar entender que talvez não seja culpa tua, seja culpa de um processo de vida. Todos nós somos muitas vezes mais velhos, estamos passando por uma fase de adaptações, a evolução da rede social e do mercado assusta, o dinheiro falta, a necessidade de vender é tão grande que a gente acaba tendo uma ansiedade e atropelando os processos. Mas se você está aqui comigo, significa que você está buscando por mais informações, por mais adaptação. E hoje a live de hoje foi para isso mesmo. Para talvez confrontar um pouco vocês. Será que vocês não estão vendendo porque o mercado está ruim ou vocês não estão ou vocês não estão realmente se preparando, tá? Você tá bem, que bom. É saco cheio mesmo. Às vezes faz parte do desafio de vocês. Pessoal, eu quero dar a mão para vocês, se vocês quiserem dar a mão para mim, tá? Eu vou manter aqui hoje, essa semana, a live a semana toda. Como a gente bateu número 100 aqui, eu vou entregar o PDF para vocês hoje com os 11 tópicos para uma melhor negociação, tá? Duas coisas têm que ser feitas. Primeira coisa, no meu direct, não é aqui, no meu direct escrever a palavra PDF. E segundo ponto, quem tiver interesse em uma consulta individual comigo, eu tenho últimas vagas para o mês de agosto ainda, tá? Eu não sei exatamente quantas eu tenho, se eu não me engano 3 ou 4 datas disponíveis para uma consultoria, uma mentoria individual. Eu entrego individualmente para vocês um trabalho
passo a passo, análise de Instagram, análise de marketing, meta de venda, quanto você cobra, como é que você fecha contrato, como é que você negocia. Vocês têm acesso ao meu WhatsApp, um acompanhamento ao longo de um período. Eu não travo esse período, mas é provavelmente de 30, 45, 60 dias. E eu faço esse processo dessa consultoria individual que faz sentido para vocês, tá? Ela não é milagrosa, obviamente, mas para quem está com dificuldade de entender como funciona marketing, muitas vezes eu falo isso. Uma mentoria que demora uma consulta de 1h30, 2 horas, talvez em 10 minutos alguma coisa aconteça que faz com que você mude os seus processos na sua empresa, que te motive a fazer algo e de forma, obviamente, não tão mágica, mas de forma racional e estruturada, você entende um caminho para vender mais e melhor, tá bom? Então, a palavra é consultoria. Quem tiver interesse em receber como funciona e passar por um processinho de avaliação da minha equipe sobre a consultoria individual, escreve consultoria no meu direct, tá bom? PDF, Val, me manda mensagem que eu te mando os PDFs depois, tá? Quem participou da semana passada eu vou saber quem foi. As lives não estão mais ativas. Eu mando os 2 PDFs da semana passada. Essa semana serão 5 lives, tá? Hoje o assunto foi negociação. Amanhã o assunto é tráfego. São anúncios. Tá? Anúncio. Como anunciar. Deixa eu lembrar o tema certinho aqui agora, porque até eu mesmo esqueci do tema de amanhã, galera. Não faltem, tá? Não faltem. Não faltem amanhã, que é uma live potente sobre prospecção de clientes, tá? Galera, põe lá no direct, tá? Tanto a palavra PDF como consultoria é no direct, senão eu perco o controle. A live, quando eu desligo ela, a live não tem mais, não me deixa os comentários. Aqui, ó. Amanhã não saber nada de anúncios no Instagram te fará perder venda com os noivos. A live de amanhã é sobre anúncio, tráfego pago, botão impulsionar. E eu não vou explicar na prática como impulsionar. Amanhã não é dia de prática de anúncio. Amanhã é dia da importância do que significa o anúncio, de como ele funciona e por que você não saber isso pode te fazer perder muita venda esse ano ainda, tá? Tem gente que tá querendo tem gente que tem data disponível em 2023 ainda. Tem gente que esse ano queria vender mais. Não saber de anúncio faz com que você não venda mais. Tome muito cuidado. Então, galera, tá avisado, amanhã 8 e 9 da manhã, um pouquinho de atraso às vezes, um pouquinho menos, estarei aqui, tá bom? Prometo que amanhã acelera um pouco para poder responder mais perguntas de vocês. Gostaram? Gostaram? As lives não ficam gravadas. Eu vou deixar por um tempinho essa live aqui hoje, mas hoje mesmo eu tiro ela do ar. Eu preciso incentivar vocês a estarem ao vivo comigo. Eu quero incentivar vocês a estarem ao vivo comigo. Se eu ficar deixando gravado, as pessoas vão acostumando e eu quero que vocês tenham um comprometimento comigo, com as pessoas que estão em volta aqui. Hoje foi um dia muito bom, muito bonito, um tema muito importante. Lembrando também que eu estou fazendo essa live no YouTube. Só que essa live no YouTube, ela talvez tenha um ângulo diferente, porque eu prefiro olhar para o Instagram, tá bom? Mas no YouTube, quem gostar da ideia, pode testar lá também. Vai estar ao vivo no YouTube, tá bom? Pessoal do YouTube, beijo no coração, até a próxima. Valeu! Pessoal do